Quero compartilhar com você hoje, então, um texto que está lá em Mateus 7, né? Um versículo muito conhecido mesmo. Mateus 7, verso 13 e 14, beleza? Antes de mais nada, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque afinal de contas nós fazemos essa troca. Eu te abençoo e você me abençoa, certo? Você nos abençoando com o seu like, fazendo a sua inscrição no nosso canal, nós podemos chegar a mais lugares, a mais pessoas, a mais corações, e você também está fazendo uma parte da obra de Deus, beleza? E afinal de contas, galera, cá entre nós, não custa nada. A gente já deu moral para tanta coisa que não presta, né? Vamos dar uma moralzinha para aquilo que literalmente vale a pena, beleza? Então Deus abençoe a sua vida, você abençoe a minha vida e assim a gente vai. Beleza? Então, Mateus 7, no verso 13 e 14 diz assim. O título aqui na minha Bíblia diz assim: a porta estreita e a porta larga, né? Bem conhecida. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e tem um ponto de exclamação, são poucos que a encontram. Beleza, galera? Nós temos um paralelo que nós temos duas coisas aqui, né? A porta larga e a porta estreita. Eu tenho dois caminhos a decidir. Observe que o texto diz que você tem a opção, mas também ele faz um alerta aqui, que são poucos que entram pela porta estreita, certo? Eu gosto de pesquisar os significados das palavras, no sentido literal mesmo, porque a língua portuguesa é muito rica. E olha o que significa a palavra largo, que tem grande extensão ao comprimento, ao plano horizontal e o plano vertical. Então, o largo ele é algo espaçoso, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. E aqui o texto diz que entram pela porta larga e a porta ampla, e o caminho que leva à perdição. O caminho, a primeira opção, que é o largo, é o caminho do filho pródigo. A gente poderia dizer assim, mas espera aí, vamos entender o que eu quero dizer com isso. O caminho do filho pródigo, ele foi o caminho das escolhas que ele achava que era boa, certo? Foi o caminho largo. Esse é o largo. Presta atenção. Primeiro, ele pede a herança do pai em vida, o que já daria uma enorme vergonha ao pai por perder. Imagina numa sociedade totalmente rígida, o filho simplesmente chega para o pai e fala: eu quero minha herança. O que os vizinhos iam dizer? O que todo mundo ia falar? Mas o pai dá a herança que era dele. Então, nós estamos falando da escolha. Então, no caso do filho pródigo, ele escolheu o caminho, a princípio, o caminho largo. O que é o caminho largo, então, se é espaçoso? Né? É o caminho das festas, é o caminho dos aniversários, do shopping. Gente, não estou falando que isso é errado. Entenda no contexto que nós estamos dizendo. É o caminho que você faz aquilo que você quer. Né? A internet livre, eu vejo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero. Eu gostei, eu falo, eu aconteço. Ok, você tem essa liberdade. Mas muitas vezes a nossa liberdade nos leva ao caminho largo. É o caminho que você quer, né? Vários amigos, várias coisas. O caminho largo é o caminho que você decide ser o que você quiser ser. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Você pode fazer aquilo que você quiser fazer. Não existem limites para as suas decisões. Esse é o caminho largo. É o caminho que você pode ser o que você quiser ser. Você pode fazer o que você bem entender. Esse é o caminho largo. E a palavra do Senhor disse que esse não é um bom caminho. Esse é um caminho que nos leva à perdição. Esse é o caminho largo. O caminho muitas vezes pode nos levar aos lugares que nós não queremos, e muitas vezes um caminho que não traz a salvação. Vocês lembram de um ditado que as pessoas falavam assim: todos os caminhos levam a Deus. Oh, meu Deus, né? Então assim, essa é a maior mentira que as pessoas contam. É um ditado muito mentiroso. Falar que todos os caminhos levam a Deus.
Você imagina, querido, será que em todos os lugares tem Deus dessa maneira? Será que existem lugares onde Deus está literalmente, onde eu vou lá e lá eu vou encontrar o Senhor? Ele é onipresente, mas pensa comigo, será que todos os caminhos levam a Deus? Pois se a palavra nos diz que só existe um caminho, só existe uma direção, e esse caminho não é o caminho largo, certo? Então a gente vai observando que com o passar do tempo, as pessoas elas fazem do seu livre-arbítrio muitas vezes a sua própria perdição, porque eles acabam optando pelo caminho largo, o caminho de várias opções, o caminho onde eu posso ser o que eu quiser ser, fazer da maneira que eu quiser fazer, eu sou maior, eu não tenho que dar responsabilidade para ninguém, a minha vida só interessa a mim. Será realmente que é isso? Mas o texto também diz... Depois que o caminho passar, meu querido, você mora na avenida, você quer fazer algo diferente. Voltando então, queridos, o texto também diz sobre o caminho estreito. E o que seria então o caminho estreito? O caminho estreito, meu querido, o caminho estreito. Pois é, o caminho estreito seria o caminho do relacionamento. O caminho onde eu tenho que andar junto com o outro. Aonde eu preciso caminhar junto. E caminhar junto, querido, muitas vezes não é fácil. Esse último ano, os meus pais fizeram 50 anos de casado. Queridos, 50 anos de casado, vamos combinar que não é uma coisa que você ouve o tempo todo. Esses dias eu estava dando uma aula e eu falei para os meus alunos, meus pais têm 50 anos de casado. Muitos deles ficaram, nossa, 50 anos. Por quê o espanto? Porque não é comum. Gente, você pega dois seres totalmente diferentes e aí esses seres vão compartilhar a sua vida. Agora eles vão andar juntos. Você acha que não tem atrito? Você acha que não tem situações? Para raciocinar, 50 anos, você já viveu muito mais com o seu cônjuge, é o que eu falei para os meus pais, do que com a família deles, do que com os pais deles. Então, assim, é um caminho difícil, mas é o caminho do relacionamento. É o caminho do que eu aprendo com o outro. Às vezes eu tenho que entender o outro. Às vezes eu tenho razão e tenho que deixar minha razão de lado, porque muitas vezes é assim. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Tem coisas que você tem que deixar pra lá. Você tem que, tentar entender o outro. E a palavra diz que a gente tem que viver uma vida em amor, né? A gente não pode dever nada para as pessoas que não seja o amor. Então, o caminho estreito é o caminho do relacionamento. Não é um caminho fácil. Mas o reino é alcançado pelo esforço. E se é para esforçar, então não vou poder colocar uma rede e ficar esperando, acontecer. Então, o caminho do relacionamento é o andar junto, queridos. Esse é o caminho estreito. É o caminho da renúncia. É o caminho de entrega. Muitas vezes é o caminho de ceder, é o caminho de dizer, não, você tem razão. Quantas vezes a gente tem tanto problema de dizer, você tem razão. Então, o caminho estreito é um caminho que nos leva a alguns BOzinhos básicos, mas é um caminho recompensador. Porque o que diz a palavra é como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Você quer encontrar a vida? É o caminho estreito. É o caminho do relacionamento. É o caminho que nos faz aprender. Pensa bem, querido. Tudo que é fácil não tem valor. Já teve coisas que aconteceu na sua vida que foi tão fácil, mas tão fácil que você literalmente não valorizou. Isso aqui é fácil. Eu achei, eu ganhei. E muitas vezes a gente não valoriza. O caminho estreito é o caminho que nos conduz à vida, É o caminho que nos leva a capacitações que a gente achou que nunca tivesse. A capacidades, a desenvolver coisas. Esse é o caminho do relacionamento. Esse é o caminho estreito, mas é o caminho que nos leva à vida. É o caminho que nos leva ao Senhor, Tem um texto bíblico, e o povo de Deus é um povo que lê Bíblia, amém? É um povo que caminha na Bíblia, na palavra. Eu quero ir com você lá em Lucas, no capítulo 13,
Verso 22 diz bem assim, olha o que Jesus falou. 13, 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Olha a pergunta do cara. E ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se, não vai ser facinho. Você acha que Jesus andou 24 mil quilômetros, teve 95% do seu corpo em carne viva, para você ir para o céu só assim, ai Senhor, que lindo, eu vou para o céu sem fazer nada. Não existe. O reino é alcançado pelo esforço e a porta é estreita. Então Jesus ainda continua dizendo, né? Esforce para entrar pela porta estreita. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos entrarão. Agora é o caso da panela, querido. Panela de pressão. Quer uma panela de pressão? Chegou a chance. Versículo 24 diz assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Jesus diz, porque eu lhes digo, o que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E quando o dono da casa levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, não sei quem são vocês. Então, queridos, queira caminhar e queira entrar pela porta do relacionamento, que é a porta estreita, mas é a porta que nos leva à vida, e vida eterna e vida em abundância. Guarde essa palavra no seu coração. O nosso caminho é o caminho da porta estreita. Largo é o caminho da perdição, de muitas opções, onde você pode ser o que você quiser ser, a hora que você quiser ser, e que você pode ser totalmente independente e decidir tudo. Mas o caminho do relacionamento é a porta estreita. Como diz a palavra, é a porta que leva à vida. E serão poucos que vão passar por ela. Jesus recomendou, vai pela porta estreita, querido. É a porta do relacionamento, é a porta da onde a gente vai lapidando um ao outro e a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo, certo? Não esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, recomenda esse vídeo para alguém, ó filho de Deus, ajuda o seu irmão também, né, a progredir, porque essa palavra vai alcançando vidas, vai alcançando pessoas, ela abençoa a sua vida e você abençoa a minha vida e abençoa o canal. Também estamos no Instagram, né, Eu e a Palavra. Tá lá, eu.iapalavra, tá? Procura lá também. Valeu, galera. Até a próxima.